Você está feliz com Jesus? Amém. Que maravilha. Tome seu assento, por gentileza. Eu quero glorificar ao Senhor pela bondade e misericórdia de nos permitir a gente estarmos juntos aqui para poder adorar a Ele na beleza da sua santidade. O Senhor é bom em todo tempo e é por esse motivo que Ele nos dá da sua graça e vitória. Eu quero glorificar ao Senhor pela vida do pastor da igreja. Deus abençoe meu pastor, a sua família. O mesmo tem dado a sua confiabilidade de nos permitir trazer uma palavra de Deus ao coração dessa igreja tão abençoada. Já foi apresentado, mas faço-me questão de mais uma vez glorificar ao Senhor pela vida da minha digníssima esposa, meu filho e o irmão Alicidinho do céu, que a gente tivemos o prazer de estar com ele hoje. E daí, como eu não, faz anos que eu não venho na cidade de Aracaju, aí eu disse para ele, me leva nessa igreja que a gente vai dar glória junto. E ele veio, e eu quero glorificar ao Senhor pela vida do mesmo. Deus abençoe. Meus irmãos, se utilize de sua Bíblia, abrindo no livro do profeta Isaías. Eu quero ler um texto com você muito conhecido da igreja. Você conhece até com a Bíblia fechada, que é o capítulo de número 38, e o versículo de número 4 e o 5 da palavra do Senhor. Isaías 38, versículo de número 4 e o 5 da palavra do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos ler para a gente ter todo o tempo favorecido. Na minha introdução bíblica está escrito assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu sei que é muito conhecido de vocês, mas eu queria ler mais uma vez junto com toda a igreja. Verso de número 5. Vai e diz a Ezequias, assim você com essa voz bonita, pentecostal, diz amém. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Queridos de Deus, estamos aqui dentro de um texto que é muito conhecido da igreja. A gente não precisaria muitas das vezes nem abrir a Bíblia Sagrada para poder citar esse texto de uma tal forma que citamos aqui essa noite, a podermos entender que Isaías, ele está incutido entre os 4 maiores profetas da Bíblia. Dentre a cronologia bíblica, ele se faz por primeiro. Haja vista que esse profeta, ele é conhecido como profeta da linhagem da realeza. Há quem chame ele de sangue azul, porque o seu avô foi rei, logo o seu primo foi rei, e ele teve essa oportunidade de estar sendo escolhido por Deus, dentre a contramão da vontade ou do conceito humano, para ser porta-voz de Deus. Haja vista que este livro ele foi escrito precisamente entre os anos 600, antes do ministério cristocêntrico da pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ao podermos entender a história do profeta,
logo no seu capítulo de número 1, afirma que este profeta ele foi centrado em Jerusalém, mais precisamente durante os 4 reinados que ele participara dentro de Judá. O primeiro reinado, que é o 10º rei de Judá, é conhecido como o rei Uzias. Logo, a sua biografia ou toda a sua história começa a ser narrada no livro de 2 Crônicas, mais precisamente no capítulo de número 26, quando os versículos 1 até o 4 diz que o rei Ezequias, ele foi um homem de visão, ele foi um homem reto e fez tudo quanto agradara o coração de Deus. Deus gostou tanto de tudo quanto o rei Uzias fizera, que a Bíblia vai dizer que o Senhor passa a abençoar ele em tudo. Dentre os reinados de Judá, o reinado do rei Uzias, ele foi o reinado mais próspero existente da história. Por quê, pastor? Porque tudo que o povo precisara dentro de Jerusalém e cidade circunvizinha, logo entendia que Jerusalém tinha tudo na proporção que o povo precisasse. Se você for ler a história com bastante carinho, você vai poder entender que dentro de Jerusalém, na época do rei Uzias, existia a melhor perfumaria da época. Logo, dentro de todas as oportunidades que cidades circunvizinhas ou as pessoas quisessem, os seus olhos estavam virados para Jerusalém, porque Jerusalém tinha tudo na proporção da necessidade do povo. Logo, a história vai dizer que o rei passa a vivenciar um tempo da melhor bonança do seu reinado. Logo, a história vai dizer que o rei Uzias, ele passa a vivenciar um tempo de riqueza que não dá para se comparar com os demais outros reinos, a qual outrora, aleluia, tinha enfrentado dentro de Judá. Pois bem, logo no capítulo de número 1, dos versículos 1 até o versículo de número 15, a história é clara em dizer que Deus o levanta, não só como um rei próspero, mas como um rei autoritário. Ele é um homem que, aleluia, recebe de Deus a dádiva de criar armas para a batalha. Ele é um homem que recebe de Deus a oportunidade dos outros reis olhar para ele e temer diante a um homem de guerra que ele era. Logo, depois do versículo de número 15, nós vamos se deparar com o versículo de número 16. E no versículo de número 16, nós vamos encontrar este homem permitindo que toda a autoridade, nós vamos encontrar que este homem, que esta aleluia, começa a permitir dentro do seu coração e a subir na sua mente, que pela autoridade que Deus lhe dara, toda a riqueza que ele tinha, ele agora passa a entender que ele pode fazer o que bem entendesse dentro do seu conceito humano. De que forma, pastor? Você vai encontrar no versículo de número 16, agora ele querendo entrar dentro do tabernáculo, ou melhor, ele entrando dentro do tabernáculo, aleluia, para oferecer, aleluia, o sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que os sacerdotes agora entram, ainda tenta lhe dar conselho, mas ele começa com a sua potência a fazer aquilo a qual ele não foi chamado. A observar com carinho o texto, a Bíblia vai dizer que ele passa a fazer aquilo que outrora Moisés escrevera, dizendo que a oportunidade de oferecer incenso dentro do templo era só para os sacerdotes e os seus auxiliares, conhecidos como os levitas. Pois bem, quando ele assume esta oportunidade, ele está quebrando o primeiro protocolo. Qual é o protocolo? Ele está desfazendo aquilo que um homem de Deus outrora passou a fazer, que foi as escrituras mosaicas. Logo depois, ele está
quebrando o maior protocolo divino, porque ele está desfazendo a escolha de Deus. Por quê? Porque quando Moisés passa a selecionar os sacerdotes, os levitas, Moisés não está sendo direcionado por uma autoridade humana. Moisés está sendo inspirado pela pessoa do Todo-Poderoso. E quando ele passa a infligir isso aqui, ele está querendo declarar para Deus que aonde Deus colocou ele, ele se sente maior que Deus. Ele está querendo declarar para Deus que a sua autoridade, aleluia, subsiste além da autoridade de Deus. E quando isso acontece, Deus agora passa a ferir ele, aleluia, com a lepra. Por que, pastor, Deus fere ele com a lepra? Simples, é porque Deus seleciona para o homem um propósito, e além do propósito, Deus determina aquilo que vai acontecer na vida do ser humano. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois, porque não vai dar certo. Não adianta querer, aleluia, entender que se por cima for, você está por cima de alguém, e por essa autoridade que a você foi ortogada, tem o direito de querer pisar alguém. Nós precisamos entender que Deus seleciona para cada um o seu propósito. Deus seleciona para cada um o seu desígnio. Cada um tem uma chamada de Deus. Não adianta querer entrar aonde não foi chamado. Não adianta querer palpitar naquilo que Deus não selecionou que você estivesse. Eu vou repetir, ele quis tomar a oportunidade do, aleluia, do ato sacerdócio, do ato sacerdotal, e Deus toma ali a posição. Quando Deus permite ou fere ele, aleluia, com a enfermidade, é que Deus está dizendo: eu chamei você para um desígnio. Não adianta querer pisar ninguém, não adianta querer maltratar ninguém, não adianta querer julgar ninguém. Se eu dei o propósito na mão do outro, aleluia, eu vou dar condições dele ser realizado. Mas não adianta. Deixa eu dizer uma coisa clara e objetiva: se Deus escolheu algo para você, descansa a tua alma, porque ninguém vai ter poder e nem direito de entrar aonde Deus preparou para você entrar, a cadeira que Deus preparou para você sentar, porque o que Deus determinou para você está determinado. Não, você não entendeu. Quando ele toma essa oportunidade, ele está querendo desfazer o que, pastor? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é um desígnio que nunca caiu nenhum ponto e nenhum tio dela. Tudo aquilo que Deus falou ainda se sustenta sobre a igreja do século 21. De que forma? Se nós formos abrir a nossa Bíblia, lá do livro do princípio, conhecido como Bereshit, o livro de Gênesis, você vai entender que a palavra de Deus subsiste desde a eternidade. De que forma? Vou te explicar. Se você abrir a Bíblia, você vai entender que a terra toda estava sem forma e vazia, e tudo começou a ser feito segundo as suas palavras. No livro dos Salmos, de número 33 e o verso 6, a Bíblia diz: e tudo que foi feito sobre o céu foram segundo feito as suas palavras. Livro dos Salmos, de número 119 e o verso de número 89, a Bíblia diz que tudo que foi feito sobre o céu e sobre a terra e debaixo da terra foram feitos segundo as suas palavras. Livro de Isaías, capítulo de número 40 e o verso 8, está escrito: e secarão todas as flores da terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24 e o verso de número 35, o texto diz: e passarão os céus, passarão a terra. Eu vou adiante: passarão as portas fechadas, passarão as angústias, passarão as decepções, passarão as calúnias, passarão o disse-me disse, passarão todas as coisas, mas a promessa de Deus permanecerá para todos.
ele agora é tomado da lepra, e por esse motivo ele se sente incapaz de continuar. A história é clara, ele agora corre para dentro dos seus aposentos, e nessa oportunidade ele se esconde dentro do seu quarto. Quando ele se esconde dentro do seu quarto, logo o capítulo mais à frente vai dizer que seu filho observa o que está acontecendo dentro do reinado. Se você observar, Jotão, quando assume, ele não é reconhecido de primeira como rei. Por quê? Porque ele não foi proclamado ainda. Então a Bíblia chama ele de governador. Quando Jotão assume, é porque ele vê que Judá não pode estar do jeito que está. A Bíblia diz que quando Jotão assume, ele toma uma direção totalmente diferente de seu pai. Qual é a visão de Jotão? Jotão é um homem construtor, Jotão é um homem edificador. A história é clara em dizer que quando Jotão entra em Judá, que assume o cedro em sua mão, Jotão começa a observar e vê que a porta do templo está, aleluia, precisando de um momento oportuno de mudança. O texto é claro que a Bíblia diz que Jotão manda edificar a porta do tabernáculo, Jotão manda edificar os muros, Jotão manda edificar as demais coisas. Mas como dentro do templo, segundo Eclesiastes diz no capítulo de número 1, que é um tempo para todas as coisas, Jotão agora passa o seu tempo e passa um tempo debaixo oportuno da dádiva de Deus. Jotão não se desvia, Jotão não peca, Jotão não faz nada contra a vontade de Deus, Jotão faz tudo diante o rei dos exércitos. O reinado de Jotão foi próspero, e a história termina dizendo que Deus estava com Jotão. Mas depois do reinado de Jotão, agora assume o terceiro rei, conhecido como Acais. Quem era Acais? Acais vem fazendo totalmente diferente. Acais assume o reinado de Judá com uma visão totalmente tórpia. Por quê? Porque você vai encontrar que Acais agora, quando ele assume o reinado de Judá, ele começa a levantar dentro de Judá, aleluia, aleluia, outros altares para adorar aos deuses pagãos. Ele acha pouco, pega seu filho e oferece de holocausto. A história vai dizer aqui que Acais começa a denigrir e a afastar Deus de dentro da cidade. Quando Deus começa a observar isso, Acais toma a segunda oportunidade. Qual é a segunda oportunidade? Acais fecha a porta do tabernáculo. Por que Acais toma essa situação ou esta oportunidade? Porque Acais entendia que se ele fechasse a porta do tabernáculo, não precisaria mais ter sacerdote para sacrificar a Deus, não precisaria mais ter os levitas para, aleluia, para limpar o templo ou para servir no momento oportuno da adoração. Então Acais fecha a porta do tabernáculo, não dando mais acesso aos sacerdotes sacrificar, não dando mais acesso aos levitas adorar, e nem tampouco a limpar o templo. Quando ele toma essa atitude, ele afasta mais a presença de Deus de dentro do ambiente. Terceira coisa, ele agora ordena que entre alguém dentro do templo e tire os utensílios da casa do Senhor. É isso que você está ouvindo. Ele dá ordem para tirar os utensílios da casa de Deus. Quando ele faz isso, ele está mexendo naquilo que não é dele, ele está mexendo naquilo que é de Deus. E outrora, Jesus junto com os seus discípulos, ele abriu a boca e disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus, quando abriu a boca para falar isso, Jesus
Jesus não estava simplesmente dizendo: atrair atributo a César por direito, não. Jesus estava dizendo: seguir conforme as ordenâncias terrenas, para logo não cair no opróbrio e nem no laço do diabo. Mas quando ele continua dizendo, aleluia, dá a Deus o que é de Deus, é porque ele está dizendo: a ele é dada todo direito, a ele é dada toda honra, a ele é dada toda glória, a ele é dada toda exaltação. E o que é de Deus não adianta tocar, o que é de Deus não adianta mexer. Quando Jesus determina isso, eu passo a entender que houve um homem na história chamado Saulo de Társio. Quem era Saulo de Társio? O maior conhecedor da época. A Bíblia vai dizer que Saulo de Társio provoca ou consegue reunir uma reunião dentro da sinagoga, junto com os príncipes da sinagoga. Ele entra na cabeça dos tais e consegue consigo as cartas. Para quê? Para matar. Para quê? Para prender. Para quê? Para apedrejar todos quantos pregoassem acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, ele, obtendo as cartas nas suas mãos, ele se prepara e vai em direção a Damasco. A história é clara que antes de chegar a Damasco, ele teve um encontro. Mas que cidade é essa? Antes de Damasco, que ele teve um encontro. Segundo o mapa geográfico da Bíblia, vai dizer que essa cidade ou este povoado, antes de Damasco, é conhecido como Cocheba. Então, na cidade de Cocheba, uma luz brilha e derruba Saulo da onde ele está vindo. Não adianta me perguntar dizendo: ele caiu do cavalo, nós não temos prova. Ele caiu da carruagem, nós não temos prova. O que temos prova é que quando o sol da justiça apareceu diante dele, ele teve que cair por terra, porque onde a presença chega, alguma coisa sempre acontece. A presença chega, ele cai, ele entende que a presença não é simplesmente uma presença natural. Por quê? Porque a história diz que ele diz: quem és tu, Senhor? Ele reconhece que ali não é um ser natural, e o Senhor da luz fala com ele dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ponto. Que história é essa? O texto não vai comprovar que em nenhum momento Paulo pega as cartas para perseguir a Cristo. Ele pega as cartas para perseguir quem pregava sobre Cristo. Mas Jesus, vendo a perseguição, abriu a boca e, em outra palavra, disse para Paulo: aleluia, você não persegue a minha, aleluia, a minha igreja. Agora a luta da igreja é a minha luta, a guerra da igreja é a minha. Ou 3 pessoas entendeu? Levante a mão, porque eu tenho um recado de Deus para te dizer: quem vai pelejar por você nesta causa é o Senhor dos Exércitos. Então entendemos aqui que não dá para mexer nos utensílios. Pois bem, quando ele mexe nos utensílios, a última coisa que atrai a indignação de Deus no reinado de Acais é que a Bíblia vai dizer que ele faz uma aliança com o reinado estrangeiro. Quem é esse rei estrangeiro? O texto vai dizer que este rei estrangeiro é o reinado sírio. Por que ele faz amizade e a Bíblia chama de reinado estrangeiro? Vou te explicar. Porque Deus não tem amizade com o reinado sírio, e nem tampouco o reinado sírio queria amizade com Deus. Deus não tinha aliança com o reinado sírio, e nem tampouco o sírio queria aliança
com Deus de Israel. É aqui que se encontra o perigo. Por quê? Porque Acais faz aliança com aquele que Deus não tem aliança. Segundo a psicologia vai dizer que quando dois indivíduos começam a andar juntos, uma coisa ou outra coisa pode acontecer. Que coisa é? Ou eu imitar a pessoa que está andando comigo constante, ou a pessoa passar a me imitar. É claro que a psicologia vai dizer que quando dois indivíduos andam tanto, o sinônimo do mais fraco é até pegar os trejeitos do companheiro que ali está. E aqui está o perigo, sabe por quê? Porque Acais faz aliança com aquele que Deus não tem aliança. Acais comunga com aquele que Deus não tem comunhão. Acais está andando junto com aquele que Deus não quer andar junto. Deixa eu ser claro e objetivo, porque comida sem tempero, ela fica sem sabor. Então segura isso aqui. Crente que anda com crente de oração, aprende a ser de oração. Mas crente que anda com murmurador, aprende a ser murmurador. Crente que anda com outro, que fica na beira da esquina para observar quem passa, deixa de passar, vai aprender a andar, a falar mal do seu próximo. Mas escute uma coisa: Eliseu olhou para Elias e disse: aleluia, eu quero estar do teu lado. Elias disse: ficai aqui, porque eu vou até o Jordão. Eliseu disse: como vive o Senhor nosso Deus, não te largarei um minuto. Por quê? Porque Eliseu viu que Elias era profeta, e ele, para ser profeta, tem que estar do lado de profeta. Quer aprender a orar com crente que ora? Quer aprender a buscar? Fica do lado do crente que busca. Quer ter mais comunhão? Aprende a estar do lado de quem tem comunhão. Quer aprender a jejuar? Fica do lado de quem tem costume de jejuar. Não adianta fazer biquinho. Sabe por quê? Porque minha geração está acostumada naquilo que vê. Então segura esse negócio. Se está do lado de quem tem, você vai ter. Se está do lado de quem não tem, vai aprender a andar dizendo que é normal não ter. Frustrado só vai ter uma palavra: eu fui, não deu certo, voltei. Se andar do lado de frustrado, vai entender que o Deus é pequeno igual dele, que foi, não deu certo, voltou. Levante a mão, porque eu tenho um recado: aprenda a andar com quem tem visão de Deus, porque tua história vai ser outra. Acais aprende a andar com o reinado sírio. A história é clara. E quando ele faz essa afinidade, Deus arranca Acais do trono. E o que é que acontece, pastor? Agora se levanta o próximo ou o quarto, aleluia, o de Judá. Durante aleluia, o ministério profético de Isaías, a Bíblia diz que quando se levanta, o seu nome é Ezequias. Segundo o livro de 2 Crônicas, mais precisamente no capítulo de número 29, ele tem aproximadamente 25 anos. E quando ele assume o reinado, ele não sabe o que é reinar. Quando ele pega no cedro, ele não sabe muito bem para que se serve. Mas uma coisa eu entendo, que todo rei de outrora, quando assumia um reinado, principalmente na condição que Acais deixou, a primeira coisa é levantar os muros, edificar a casa. A segunda coisa é selecionar os melhores guerreiros
ribeiro, mas a Bíblia provoca a citar a história de o rei Ezequias. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não edifica nada, ele não melhora as portas, ele não pega os melhores soldados. E o que é que ele faz? Ele provoca uma reunião na praça da cidade, e nessa reunião ele abre a boca e diz assim: eu não vou reinar em Judá se a presença de Deus não estiver comigo. 3 pessoas entenderam, vou repetir. Ele diz: eu não fico em Judá, não reino em Judá, não quero cedro de Judá se a presença de Deus não estiver comigo. Sabe por que ele escolheu a presença? Vou te explicar. Porque ele entendia que quem está do lado da presença, simplesmente uma pedra que é tirada do ribeiro derruba o gigante, e o gigante perde a cabeça. Sabe por que é melhor estar do lado da presença? Porque pode aquecerem a fornalha 7 vezes mais, mas quando te jogarem lá dentro, o primeiro do quarto vai estar lá com o braço aberto. É melhor estar do lado da presença, porque o muro de Jericó, simplesmente com um grito, ele desce de terra abaixo. É melhor estar do lado da presença, porque podem te caluniar, te jogarem na cova do leão, mas o leão da tribo de Judá está lá para te dar livramento. É melhor estar do lado da presença, é melhor estar do lado. Levante a mão, só quem está entendendo isso aqui, abra a boca, sacode um glória para o Nazareno. Pastor, eu vivo no século 21 da igreja. É necessário eu ainda estar do lado da presença? É. Por quê? Porque se você estiver do lado da presença, o médico dos médicos vai desenganar os médicos que diz que para você não tinha mais jeito. Porque é melhor estar do lado da presença do século 21. Vou te explicar. Porque a porta que alguém bateu e disse que você não vai entrar, ele é o mesmo que está com a chave que estava sobre os ombros de Davi, que ele abre e ninguém fecha, e também quando ele fecha, ninguém pode mais abrir. Porque é melhor estar do lado dele ainda no século 21, porque ele dá nome àquele que não tem. Porque é melhor estar do lado dele ainda no século 21, porque ele levanta o desprezível e faz sentar na cadeira de príncipe. Porque é melhor estar do lado dele no século 21, porque ele te levanta como boca de Deus, e quem não, ele vai ter que te ouvir. Porque é melhor estar do lado de Deus, porque ainda no século 21 ele pega a pior crise do tempo do Brasil, faz você dar 2 cultos de ação de graça. Como assim, pastor? Um dentro da igreja para tu dar glória, outro na porta da tua casa, porque quem conhece a tua história, até que passar correndo, vai ter que ver o milagre. É melhor estar do lado da presença. Eu sei que isso é chato, mas eu sou chato e gosto de ver você profetizar. Segura o ombro da pessoa mais próxima, por favor, e diga para ele: ainda no nosso tempo. Não, isso aí não é ser profeta. Fala com autoridade, diga: ainda no nosso tempo é melhor estar do lado da presença. Por que é melhor? Porque ele pega aquele que está na boca de fumo, levanta e faz um pregador do evangelho. Por que é melhor? Porque ele pega aquele que alguém olha para ele e diz: esse aqui até o cachorro não serve mais para ele. Aí Deus prega ele, levanta, faz um cantor para adorar o nome dele. É melhor estar do lado da presença. Ele levanta, eu tenho 10 minutos, já encerro, escute. A Bíblia diz que ele levanta o povo, convoca o povo para orar.
Logo depois dele fazer o povo entender que é melhor estar do lado da presença, ele agora volta a fazer uma coisa muito interessante. Qual é a coisa, pastor? Ele manda derrubar dentro de Judá todos os altares que estavam lá, que não servia para adorar ao Deus de Israel. Segunda coisa, terceira coisa, ele manda abrir a porta do tabernáculo. A história é clara em dizer que os sacerdotes e os levitas que estavam dispersos, que a maioria deles saíram da cidade, tiveram que retornar de novo de onde saíram. Isso aqui é profético que você não pegou. Quando ele abriu a porta do tabernáculo e botou o povo para adorar, quem saiu que estava longe teve que arrumar a malinha de novo, voltar para dentro de casa, porque entendeu que Judá estava novamente com a presença de Deus. Eles voltam, e esse mesmo rei que agora faz esse povo buscar a presença, provocar a essência de Deus, esse mesmo rei agora fica numa situação complicada. Por quê, pastor? Porque no livro de Isaías, capítulo de número 38, o versículo de número 1 vai afirmar que ele está passando uma prova com ele mesmo. Porque tem situações que a gente enfrenta a prova coletiva, aquela prova que está acontecendo no meio da família, todo mundo chora, todo mundo sente, só que essa adversidade está acontecendo com ele sozinho. Por quê, pastor? Porque no versículo 1 diz que ele está sofrendo de uma enfermidade mortal. Para ele não tem jeito, para ele não tem condições, ele está em cima da cama, esperando os últimos momentos. A Bíblia vai dizer aqui que ele recebe uma visita. E que visita é essa? Essa visita não é nada mais, nada menos do que o boca de Deus dentro da casa dele. A Bíblia diz que quando o profeta vem chegando, o copeiro corre e diz: meu senhor, alegrai-vos a tua alma. Por quê? Porque o profeta vem te visitar. Eu acredito que a alma dele saltou de alegria. Por quê, pastor? Vou te explicar. Porque ele era amigo do profeta. Ele tinha comunhão com Deus e comunhão com o profeta. Me prova, pastor, segundo as Crônicas, capítulo de número 32, quando Senaqueribe foi invadir a cidade, aleluia, de Judá ou de Jerusalém, a Bíblia diz que mandou chamar o profeta, e o profeta veio, e o profeta profetizou, e Senaqueribe teve que recuar, porque Deus estava do lado do profeta, e o profeta do lado do rei, e estava o céu junto com eles, e a vitória foi do povo de Deus. Só que o profeta vem, e quando o profeta vem, o profeta olha nos olhos dele e não traz uma palavra que ele tanto esperava. Por quê? Porque quem é amigo do profeta, no mínimo, espera que o profeta chegue e diga para ele: Deus me mandou vir aqui para te dizer, levanta, meu amigo, a vitória é tua, oh glória. Geralmente a gente que é ser humano, que é amigo de profeta, a gente espera essas palavras. Só que quando o profeta chegou, o profeta olhou para ele e disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverá. Sabe o que é que eu entendo aqui? É que nem todas as vezes Deus vai levantar alguém para dizer: levanta, bebê. Sabe o que é que eu entendo aqui? É que nem todas as vezes Deus vai pegar alguém e dizer: ô meu filho, vai lá pro culto. Ô queridão, levanta. Ô amiguinho, fica de pé. Sabe por que nem todas as vezes Deus vai fazer isso? Permitir que alguém faça isso? Porque a nossa geração está uma geração dodói. Qualquer coisa quer desistir. Não, a irmã não olhou para mim no departamento, não canto mais. Não me chamaram para o evangelismo, não faço mais parte da congregação. Não, fulano não me deu um abraço, não quero nem saber mais dele, fico em casa.
casa. Então segure esse negócio aqui. Nem toda hora vai vir palavra de bebê levanta, vai vir palavra de afrontar. Por quê? Porque tem momento que Deus vai querer afrontar você, para você tomar uma atitude de guerreiro. Está ouvindo isso aqui? Deus vai querer afrontar você, para você se pôr na posição de guerreiro, para voltar a estar de pé, para ouvir Deus falar. Se você me der só um pouquinho do retorno, eu fico feliz. Eu já vou acabar, chegou a minha hora. Escuta isso aqui. A Bíblia vai dizer aqui, queridos, que nesse momento o profeta confronta ele. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quem me ouve diz amém. Amém. A Bíblia diz que quando ele recebe esta palavra de afronta, ele vai murmurar. Ele vai fazer o que toda a igreja deveria fazer em tempo de crise. O que é, pastor? Orar ao Deus que pode resolver o problema. A Bíblia diz que ele vira o rosto e vai orar. E quando ele ora, isso aqui é muito interessante, Deus não vai falar com ele. Porque nem todas as vezes que a gente dobrar o joelho, Deus vai estar querendo falar conosco. Mas não se preocupe, não é sinônimo de que Deus não está falando, é que Deus não está te ouvindo. Não, irmã ali entendeu, vou repetir. Se Deus não está falando, também não é sinônimo de que Ele não está te ouvindo. Por quê? Porque enquanto ele orava, Deus falava com o profeta. E quando Deus falava com o profeta voltou. E a primeira palavra que saiu da boca do profeta foi: ei, Deus ouviu a tua oração. Meia dúzia entendeu, levanta a mão que isso aqui é para você. Deus ouviu quando você apresentou teu filho. Deus ouviu quando você pediu porta aberta. Deus ouviu quando você pediu para converter. Deus ouviu quando você pediu para sarar a enfermidade. Deus te ouviu na hora que você disse salva, liberta, transforma. Deus ouviu quando você disse me batiza com o Espírito Santo. Deus te ouviu. Ele ouviu. E quando Deus ouviu, logo a resposta aconteceu. E ele também viu. Ele está te ouvindo as tuas orações. Não, eu vou repetir, Deus está ouvindo as tuas orações. Ele também está vendo as tuas lágrimas. O bom disso aqui é entender que não existia ninguém do lado dele para dizer: Deus está te vendo, homem. A oração dele só foi ele e Deus. Por mais que você pense que ninguém está te vendo, os céus estão de olho em você. A irmã ali entendeu, vou repetir: Deus está de olho em você. Você dá para pegar na mão dessa pessoa? Dá para pegar na mão dessa pessoa? Segura ela com toda a força para ela entender que tem gente viva do lado dele. Dá uma olhadinha do lado e diga: Deus está ouvindo as tuas orações. Não, ele não pegou. Diga: Deus está ouvindo as tuas orações. Não é hora de parar, Deus está te ouvindo. Não é hora de desistir, Deus está te ouvindo. Não é hora de querer retroceder, Deus está te ouvindo. Caverna não é lugar para você, Deus está te ouvindo. Essa porta vai ter que se abrir, Deus está te ouvindo. Essa enfermidade vai ser sanada, Deus está te ouvindo. Ajuda essa pessoa a ficar de pé com você, por favor. Isso de mão dada com ela, não larga ela não, por favor. Eu já quero encerrar. Posso botar minha esposa para cantar o último louvor? Minha esposa, corre aqui, por favor. Sustenta a mão desse crente assim para o alto.
Se preocupa não que isso aqui não é coisa de menino. Eu tenho 2 e sei que negócio de menino é pipoca e confeite. Isso aqui é negócio de crente que ora. Sustenta a mão dele. Sustentou a mão dele. Sabe aquelas noites escuras que você disse, eu vou desistir? Sabe aquelas noites escuras que você disse, não dá mais, eu vou retroceder? Sabe aqueles momentos de angústia que você disse, eu não quero nem saber mais de nada? Sabe por que você não desistiu? Está sentindo essa mão quente segurando a tua? Aleluia. Essa mão quente que está segurando a tua não é a mão do irmão que está do teu lado, porque se fosse já tinha voltado junto com ele. Essa mão quente que sustenta a tua é a mão de Jesus Cristo de Nazaré, que está dizendo, você não está sozinho. Não te assombres, porque sou eu o teu Aleluia. Deus. Sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. E te digo, não temas, recebe força. Não temas, recebe força. Não temas, recebe a presença. Não temas, recebe a oportunidade. Abra a boca, abra a boca. Abra a boca, sente a presença. Abra a boca, sente a essência. Abra a boca, sente o Shekinah. É só você dar glória. É só você dar aleluia. É só você adorar. Agora, agora, agora. Arranca a tampa desse vaso. Abra a boca e glorifica. Olha Deus ressuscitando nesta noite. Ele está dando vida. Aleluia, receba de Deus. Tem vida nesta noite. Tem providência sendo derramada nesta noite. Glória. Deus está ressuscitando nesta noite. Sonho. Estava tudo pronto. Entreguei todos os pontos. Eu me rendi porque a morte havia levado mais um dos meus. O sepulcro está pronto. As carpideiras aos prantos. Pois depois do meu marido e agora o meu filho faleceu. E lá vamos nós seguindo. Eu olhava para o menino que pra mim era tão lindo, mas precisava sepultar. Mas no portão da cidade, com um ar de felicidade, o homem chamado Jesus, ele veio te encontrar. Tá sentindo a presença contempla ele aí. Ele parou, o cortejo veio em direção a mim. Ele olhou em meus olhos e me disse assim: ei, não chores. Inexplicavelmente eu parei de chorar. Ele me olhou e de uma compaixão sentido. Olha aí, já tá pegando. E ao esquipe ele se dirigiu. Ele tocou, ele tocou, ele tocou, ele tocou. Receba o toque dele, receba o toque dele nesta noite. Olha ele falando nesta noite. Ô menino, levanta, 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 assim te digo. Levanta, levanta. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração e foi embora ao mal. Me devolveu o menino, gritei pra quem vinha seguindo: tá cancelado o funeral. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração e foi embora ao mal. Me devolveu o menino, gritei pra quem vinha seguindo: tá cancelado o funeral. Você pode levantar a mão e adorar Jesus. Tem providência pra você. Tem providência.
se dirigiu, ele tocou e assim começou a falar. Ele está indo de encontro à situação e está dizendo: foi até hoje, foi até hoje. Ó menino, levanta, 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 assim te digo, olha aí, levanta, levanta. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração e foi embora ao mal. Jesus me devolveu o menino. Gritei pra quem vinha seguindo: tá cancelado o funeral. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a olhar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração e foi embora ao mal. Me devolveu o menino. Gritei pra quem vinha seguindo: tá cancelado. Jesus me devolveu o menino. Gritei pra quem vinha seguindo: tá cancelado o funeral. Quem acredita dá glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sentem só um instantinho, já estamos terminando. Glória a Deus. Tem alguém nesta noite não é evangélico e quer entregar a sua vida a Jesus?